Bohemian Rhapsody, ou como ficou conhecido no Brasil, o filme do Queen. Chegou ao Oscar como a cinebiografia ou musical biografia mais rentável da história do Oscar, faturando 500 milhões em território mundial. Mas a sua indicação traz algumas controvérsias para os amantes da sétima arte. Um filme maravilhoso, um filme mágico. Eu gostaria de recomendar a todos os amantes do cinema. Quem assina a direção foi Bryan Singer, apesar dele não ter terminado a obra, por diversos problemas de relação entre o diretor e a sua equipe e também entre a própria produtora, a Fox. Quem finalizou o filme foi o diretor Dexter Fletcher, o mesmo que vai dirigir o filme Rocketman, que conta a história aí do Elton John. Até o ator que levou a indicação para melhor ator, o Rami Malek, não foi a primeira opção dos produtores do filme. A primeira opção era Sacha Baron Cohen, o mais conhecido aí como Borat, mas por divergências criativas acabou sendo retirado do projeto. Rami Malek era somente a terceira opção e acabou levando o papel e a indicação, como eu falei, de melhor ator. Já ganhou a premiação aí do Globo de Ouro e outras indicações em outros prêmios que já aconteceram, mas vamos esperar o resultado final aí para o Oscar. Mas falando do filme, ele conta a história do Queen, uma das maiores bandas de rock que já existiu. Apesar dos personagens ser o Freddie Mercury, a história não é sobre o Freddie Mercury. Os membros da banda fizeram parte da produção e fizeram questão de fazer um filme que mostrasse a história da banda. Desde lá, do começo da história do Freddie Mercury, quando ele era um carregador no aeroporto, até um dos shows mais importantes da banda, que foi o show de retorno lá em Wembley. O filme ele tem várias controvérsias, o filme tem várias divergências de data, divergências de história, divergências que não agradaram os fãs ferrenhos aí da banda e também surpreenderam aqueles que gostavam das músicas, mas não conheciam tão profundamente a história do Freddie Mercury, um dos maiores. A história conta justamente a evolução desse personagem, como é que eles cresceram, como eles se conheceram e como foi formado o processo de criação das principais músicas da banda. E isso é um ponto que eu destaco muito, porque para quem gosta de musical, para quem gosta de filme com música embutida no meio, é muito interessante como ele mostra a criação dessas músicas, como ele mostra a construção dessa música. Mas o filme não é somente sobre isso. Falando um pouco da história de Freddie Mercury e como foi a evolução dele, aí você pode ver em várias biografias, esse filme ele te apresenta bem superficialmente a evolução dele, a história dele, ele não te aprofunda, mas ele te dá simplesmente, se você não conhece a banda, se você não conhece a biografia da banda, te dá uma boa, como é que eu posso dizer, te dá uma boa referência para que você possa procurar conhecer a banda. Eu lembro que quando eu assisti com a minha esposa, ela não conhecia tão profundamente a história do Queen, até eu não sabia alguns detalhes de data e tudo mais, mas então para a pessoa leiga, ela fica muito bonita a forma que é apresentada, a forma que é contada a história, muito poético, acho que tem uma licença poética muito grande. Mas o diretor e os produtores fizeram questão de não aprofundar muito a história do Freddie Mercury, não fizeram questão de não aprofundar muito as suas escolhas sexuais, a opção sexual dele, inclusive a hora em que ele se declara homossexual. É apresentado de uma forma lúdica, é apresentado de uma forma bem poética e até para trazer para a gente esse apego sentimental, esse apego com o personagem. E tanto é que é justamente a transição da primeira parte do filme para a segunda, então nós temos totalmente essa mudança do filme todo, essa mudança de todo o enredo do filme. E é bem interessante como nós conseguimos realmente ver toda a história do Queen em torno desse personagem principal, que é o Freddie Mercury, que não tem como desvincular o Queen do Freddie Mercury. Quando a gente pensa em Queen, a gente pensa em Freddie Mercury. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, muita gente que conhecia a banda se sentiu assim um pouco frustrado por ele não aprofundar cada vez mais, não seguir aos detalhes da história do Freddie Mercury, até porque uma cinebiografia diferente, ela não está ali preocupada em contar cada detalhe, ela está preocupada ali em transformar a história em algo poético, é um musical, é como se a gente pudesse estar assistindo assim, uma comparação bem baixa, mas Across the Universe, em que ele cria personagens fictícios para contar uma história que seria justamente a história aí dos Beatles. Mas nesse caso aqui ele coloca os personagens reais, mas ele
dá uma mesclada ali, coloca uma questão poética. Por exemplo, quando nós temos a apresentação da banda, quando a banda, quando mostra que o Freddie Mercury vai conhecer os membros da banda, não aconteceu daquele jeito. Na verdade, o Freddie Mercury ele já conhecia o baixista da banda, que é justamente a pessoa que sai lá da banda. Ele já conhecia, e esse cara apresentou o Freddie Mercury para os outros membros da banda. Então não foi daquele jeito, mas eu entendo que o diretor quis mostrar que aquela noite era uma noite decisiva, onde ele conheceria a banda que ia fazer sucesso, onde ele conheceria a pessoa que ele casaria, a pessoa que ele amava naquele momento. Então essa coisa eu entendo, essa licença poética, como aquele era o dia da mudança. Então ali começaria a história. Então não precisaria contar esse detalhe, conheci o fulano que me apresentou os membros da banda, e aí daí começou essa história. Não, ele quis trazer uma poética. Então isso eu acho muito interessante. Eu não acho interessante quando a passagem de tempo não é muito real. Por exemplo, até os próprios membros da banda afirmam que não aconteceu necessariamente nessa ordem. Então isso é um pouco prejudicial para quem é fã do Freddie Mercury, mas para quem está conhecendo a banda, para quem está conhecendo a história da banda no filme, eu acho muito interessante por essa licença poética, tá? Então eu acho bem legal. Com relação à opção sexual, aí vou dar bastante spoiler, tá? Então na hora do beijo lá, teve gente que vaiou no cinema, teve gente... Mas isso é muito uma questão política da situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas assim, tem gente que era fã do Freddie Mercury, fã de Queen, não sabia que o Freddie Mercury era homossexual, tá? Muito menos que ele tinha morrido com AIDS. Então essa transição de tempo, essa passagem de tempo deixa um pouco a desejar, porque, por exemplo, a história não afirma, por exemplo, que o Freddie Mercury anunciou que estava com AIDS na véspera do show lá de Wembley. Não foi nesse momento, foi em outro momento, até porque o show de Wembley foi de 86 e ele foi diagnosticado, se não me falha a memória, em 89, ele morreu em 91. Então assim, há uma diferença de tempo, mas a gente entende o porquê disso, porque ele queria trazer essa virada do personagem, esse momento do ápice do personagem, a conclusão da história, é justamente no final do terceiro ato, em que nós entendemos que, tipo assim, eles estavam separados, eles voltaram a fazer um show, e aquele momento era um momento de passagem, aquele momento era um momento de redenção do personagem, então precisaria daquele momento de impacto, e eu acho que ficou muito bom. Eu fiquei muito emocionado, chorei com muitas cenas do filme, essa foi uma das cenas que eu chorei, mas assim, historicamente não foi nesse momento, mas eu entendo, mais uma vez falando, eu entendo a decisão do diretor, eu entendo a direção da produção para fazer com que a gente se apegasse e aquele último show fosse muito mais impactante para nós, não fosse somente um show qualquer. Então ele trouxe esse peso para esse momento do filme, justamente para que a gente pudesse estar apegado ao filme, tá certo? A questão dos atores, os atores estão muito bem, eu acho que eles estão muito parecidos com os atores, com os personagens reais e tudo. Então eu gosto muito dos atores, eles já trabalharam junto em outros filmes, já trabalharam juntos com o diretor e tudo mais, mas o Rami Malek, ele tá muito igual ao Freddie Mercury em algum sentido. O Rami Malek, ele se dedicou muito a esse papel, ele aprendeu a tocar piano, ele aprendeu a cantar, apesar dele dublar a maior parte das músicas, todas as músicas praticamente são dubladas pelo Rami Malek, mas você percebe a posição dele dentro do filme, que não parece que ele está dublando, ele consegue esconder a boca dele na hora que está dublando. Tem uma cena que ela fala assim, na hora que vai dublar, então faça com que as pessoas não vejam a sua boca. Então é bem isso que o Rami Malek faz, ele não canta, ele não consegue, não tem como alcançar os tons do Freddie Mercury, mas assim, ele atua muito bem, ele fez questão de colocar prótese na boca para poder ter o mesmo sentimento, tanto é que algumas vezes a forma de falar do Rami Malek é meio estranha, parece que ele sente dificuldade na hora de falar, mas ele fez questão de colocar a prótese para ele ficar muito mais parecido fisicamente com o Rami Malek, que pudesse ficar muito mais parecido com o Freddie Mercury, mas também que ele conseguisse ter a mesma sensação.
Só uma curiosidade para vocês, o Freddie Mercury, ele tinha dentes a mais, a arcada dentária tinha muito mais dente do que a gente. Ele dizia que isso facilitava com que a respiração dele facilitasse para que ele conseguisse alcançar tons que a gente normalmente não conseguia. Então ele não queria tirar os dentes, ele poderia ter tirado o dente, ele não queria ter tirado os dentes, porque ele tinha medo dele perder o alcance vocal dele, tá certo? Então, por isso que o Freddie Mercury ficava com aqueles dentes e tudo mais, e o Rami Malek fez questão de colocar a prótese também, para que ele pudesse se sentir muito mais próximo do Freddie Mercury. E outra questão assim da atuação do Rami Malek, que eu tenho minha opinião, que eu acho que ele não merece o Oscar de melhor ator, apesar de já ter levado o Globo de Ouro. A transformação dele, eu acho que foi bem próximo, assim, quando a gente está longe dele, assim, numa visão longe, não tão próxima do Rami Malek, a gente muitas vezes consegue identificar o Freddie Mercury em Rami Malek. Mas assim, quando a gente está muito próximo, por exemplo, no show final, em que nós vemos, nós temos aí a comparação com o vídeo que está no YouTube, você pode assistir o show no YouTube, você percebe que o posicionamento dele, assim, a forma que o Freddie Mercury canta, entregando a vida, não é próximo, nem um pouco próximo do que o Rami Malek entrega. Então, quando a gente está numa câmera muito próximo, num close muito próximo, a gente consegue ver a diferença. Mas quando a gente está longe, a gente consegue ver que eles são muito parecidos. Então, ele está muito bem no papel de Freddie Mercury. Eu acho que ele encarnou o personagem. Você vê que ele ensaiou bem os movimentos do show, o posicionamento, como é que o Freddie Mercury fazia o show, como é que ele se posicionava. Ele treinou bastante. Eu acho que foi bem ensaiado. Mas aí entra minha próxima crítica do filme, é porque o diretor, ele escolheu recriar todas as cenas do filme, todos os shows que muitas vezes estão aí disponíveis na internet, no YouTube e tudo mais, mas eu acho que ele poderia ter mesclado as cenas reais com as cenas que ele produziu, principalmente no último show, que é o show mais importante, que ele coloca esse show como o show mais importante, como o show marcante, tanto é que começa e termina com esse show, e ele recria praticamente 100% do show. Então eu acho que poderia ter sido mesclado com algumas cenas reais, por exemplo. Eu acho que daria mais veracidade, daria mais força e peso para o filme. Quando nós vemos, por exemplo, uma biografia, uma cinebiografia, nós vemos o Aitonia, por exemplo, em que ele é quase com um documentário, quando a Tônia, ela conversa com a gente, quebra a quarta parede para falar com a gente, para contar a história. Eu acho que isso seria muito... É bem diferente a forma de produzir uma cinebiografia. Mas foi uma escolha do diretor, para vocês terem ideia, eles praticamente refilmaram toda essa cena. O estádio realmente estava cheio daquele jeito. Claro que, mais uma vez eu falo, tem umas licenças poéticas dentro do filme. Eu não sei se aconteceu aquele diálogo antes de começar o filme. Mas assim, para vocês terem uma curiosidade, eles pegaram 800 figurantes, colocaram ali na frente para fazer aquelas cenas de início ali, próximo do palco, e aí eles replicaram aquelas pessoas todas durante todo o estádio de Wembley. Então, assim, ficou legal? Ficou. Acho que ficou muito legal a forma que eles fizeram e tudo mais. Eles replicaram até as roupas das pessoas que estavam no show, que aparecem no vídeo. Eles replicaram tudo. Como eu falei, o Rami Malek ensaiou muito bem, então ele ensaiou bem a atuação dele, a posicionamento de palco, posicionamento, os trajeitos, as coisas que ele falou. Acho que ele ficou bem perfeito, mas poderiam ter colocado cenas reais. Eu acho que ele não deveria estar na categoria indicado ao melhor filme. Eu acho que teria outros filmes mais legais para se assistir, até porque talvez seja um questionamento dos amantes da sétima arte, justamente isso, porque a academia está querendo colocar cada vez filmes mais populares para poder trazer de volta o grande público para assistir a premiação do Oscar, mas eu acho que não seria o caso dele estar aí indicado a essa categoria. Fiquei feliz porque é um filme que eu gostei muito de assistir, mas eu acho que ele não leva o prêmio da principal categoria. O Rami Malek não é minha principal torcida para ele, assim, apesar de eu acho que ele está muito bem, mas eu acho que não é o papel que vai dar o Oscar para ele, que eu acho muito difícil ele tirar do Christian Bale, apesar que ele já ganhou o Globo de Ouro, mas a gente pode ser surpreendido aí pela atuação. Essas indicações foi muito por questão de lobby, foi muito por questão
da política ali dentro da academia, mas enfim, o filme é muito bom, vale a pena você assistir. Você que já conhece o Queen, já conhecia a banda, só uma curiosidade, não toca a música tema, o filme, ela não toca inteira dentro do filme, ela sempre toca alguns pedaços, ela não toca inteira. E outra curiosidade é que o papel que faz o Mike Myers provavelmente não existiu aquele diálogo, ele foi inspirado em uma outra pessoa. A licença poética que ele teve, por exemplo, aquela questão da rádio, o sucesso da música, ela não veio através da rádio, ela veio através do clipe da MTV. Tanto é que ele deixa bem claro essa relação da banda com a MTV, como eles tinham uma relação muito próxima. Então, na verdade, as pessoas viram o primeiro clipe, gostaram muito do clipe, depois ela virou sucesso na rádio. Então, essas licenças poéticas que existem. Então é isso, minha gente, essa é a minha resenha sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ajuda o nosso canal a crescer, dá esse like aí, mesmo se você não gostou. Se você não gostou, dá o dislike, que você tem o direito de fazer isso. Deixe sua opinião se você gostou do filme. Não se esqueça que lá nas nossas redes sociais a gente está sempre lançando coisa nova. Não se esqueça que o dia 21 de fevereiro nós vamos estar fazendo aí o Cinema com Café lá na Fox, é o nosso aquecimento Oscar 2019, com muita programação. Tem live lá no nosso Instagram que você vai poder debater com a gente vai discutir muito das categorias, tudo sobre os filmes e tudo mais. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita programação acontecendo, não perde nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho, toda terça, quinta e sábado tem vídeo falando sobre a Oscar aqui no Arquiteto Gourmet, certo? Então, meus amigos, um grande abraço, até a próxima, tchau!